Alô, seja bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide. Estamos iniciando o estudo de mais uma disciplina do nosso curso teológico e neste momento vamos estudar História da Igreja. Quero esclarecer que vamos estudar a história da Igreja em duas partes. A parte 1, vamos estudar desde a fundação da Igreja, desde a Igreja Apostólica ou Primitiva, até o período da Igreja Medieval. Na segunda parte da história da Igreja, vamos estudar da Igreja Reformada até os nossos dias atuais. Então, vamos iniciar com História da Igreja 1. Algumas pessoas, muitas pessoas por sinal, têm diversos questionamentos com relação à história da Igreja. Alguns se perguntam por que estudar, para que estudar. É importante estudar a história da Igreja para a formação teológica, para a formação da liderança cristã, em que a história da Igreja pode contribuir para a formação do líder, do pastor, do mestre cristão. Então, para esclarecer algumas dessas perguntas, dessas dúvidas, e até te motivar a estudar essa disciplina com bastante interesse e gosto, eu quero te dar algumas razões, a importância, o conceito do que é a história da Igreja, do que é história, e também, obviamente, do que é a história da Igreja. Então, para começo, a título de história, vamos começar conceituando o que é história. É uma disciplina que estuda e expõe, de acordo com certos princípios e métodos, os eventos e fatos que pertencem ao tempo passado e que constituem o desenvolvimento da humanidade desde as suas origens até o momento presente. Observe que é uma disciplina que estuda eventos e fatos que pertencem ao tempo passado, certo? Então, quando nós estamos estudando história, o nosso olhar está posto naquilo que já passou, no nosso passado. No presente não existe história. Os fatos presentes só serão história amanhã, assim como os fatos de ontem se tornaram história hoje porque já passaram. Então, é importante entendermos que o estudo da história nunca é o estudo de circunstâncias presentes, é o estudo de circunstâncias passadas. É a ciência que estuda o ser humano e a sua ação no tempo e no espaço, com a análise de processos e eventos ocorridos no passado. O termo história também pode significar todas as informações passadas arquivadas em todos os idiomas do mundo através de registros históricos. Uma coisa importante que nós temos que estar conscientes quando estudamos história é que existem três elementos que fazem algo ser história. O ser humano, certo? O tempo e o espaço. Um fato histórico, ele sempre envolve pessoas, ele acontece num determinado espaço físico, geográfico, e ele acontece também num período de tempo, num espaço de tempo. Então, o ser humano, o espaço e o tempo são os três elementos necessários para que algo seja história, para que a história aconteça. Por que é importante, então, estudar história? A história nos permite aprender sobre o passado para entender melhor o presente e nos projetar e planejarmos melhor nosso futuro, com lições aprendidas e desafios a serem alcançados. Então, estudar a história desperta e cultiva a curiosidade e nos ajuda a entender melhor os processos sociais. Por isso, não deve ser negligenciado. Nós só entendemos o nosso contexto social atual, o nosso contexto cristão atual, o nosso contexto, seja em que aspecto for que queiramos pensar, olhando para os fatos que aconteceram no passado, porque o hoje é uma consequência, um efeito do ontem, do passado. Então,
por isso é importante estudar história. Qual é o propósito de estudar história? O objetivo fundamental do ensino da história é fornecer um conhecimento racional e crítico do passado da humanidade para que o indivíduo e a sociedade em geral possam entender o presente. Quem é o pai da história? A título de informação, não vamos aqui nos aprofundar muito, mas para que você tenha conhecimento. O pai da história é Heródoto, que viveu entre 480 e 430 a.C. Ele é considerado o pai da história. É o primeiro historiador da antiguidade, desde que as suas narrações partem da era teocrática, porque todas as narrações que havia antes de Heródoto eram, podemos dizer assim, narrações sem o cunho histórico-científico que nós temos hoje, como uma ciência. Era mais uma narração teocrática, de feitos de deuses e de atores religiosos, podemos falar assim. Então, Heródoto questiona pela primeira vez o mundo antigo, as causas das ações humanas passadas. Por isso, ele é considerado o pai da história. Enquanto muitos homens recebem o crédito de terem moldado a história, há um de quem se pode dizer que a criou, Heródoto. Ele desenvolveu os meios pelos quais nós, do mundo ocidental, podemos saber e avaliar a história e seus momentos mais importantes. Ele nasceu em Halicarnasso, na Ásia Menor, teve um papel importante na Revolução contra o tirano Lídanes. Posteriormente mudou-se para Atenas, onde começou a anotar sistematicamente a história da sua própria época. Particularmente as guerras entre a Grécia e a Pérsia e os fatos que a precederam. Embora acontecimentos anteriores já houvessem sido registrados, Heródoto é considerado o pai da história por ter sido o primeiro homem a tentar um estudo ordenado e objetivo das inter-relações entre os eventos históricos. Heródoto viajou para o Egito e percorreu o Mediterrâneo, estudando as culturas dessas regiões e registrando os fatos do modo mais fiel possível para a época. Ao teorizar sobre a história, ele aplicou a tradicional ideia grega da moderação, ou meio termo, segundo o qual o equilíbrio é desejável, ou seja, não pender nem para um lado e nem para outro, mas procurar manter o equilíbrio, a moderação nos seus registros. Devido à sua teoria e o seu trabalho, o rei Xerxes I estava inevitavelmente condenado à derrota. Mais tarde, Heródoto ajudou a fundar o povoado grego de Turim, na Itália, onde provavelmente ele morreu. Então, por essas razões todas, Heródoto é considerado o pai da história. Agora, o que influencia um evento histórico? Quais são as coisas, as circunstâncias, os fatos que influenciam um evento histórico? Primeiro, a política. Inevitavelmente, os atos políticos influenciam a história. Outro elemento que influencia a história é a economia. Dependendo das condições econômicas, um fato histórico será de uma forma ou de outra. A cultura local, a cultura de uma certa região, a religião de um povo e o meio ambiente. Então, todos esses elementos estão presentes quando acontece um fato histórico, direta ou indiretamente, com mais força ou com menos força, dependendo do fato. Então, para entrarmos na história da igreja, vamos agora conhecer um pouco acerca da linha do tempo. Já que vamos estudar a história da igreja, precisamos nos familiarizar
em que consiste a história da igreja. Algumas pessoas têm a ideia de que a igreja começou desde Gênesis, ou então que a igreja começou desde o tempo de Abraão ou de Moisés, ou enfim, desde o tempo do Antigo Testamento. Mas não. A igreja tem uma data específica em que ela iniciou. E essa data específica, com um fato específico, e aqui tem uma coisa importante. Cada período histórico, ele é marcado através de um fato, de algum acontecimento que marca a diferença entre o antes e o depois daquele acontecimento. Então, a história da igreja, a linha do tempo da igreja, nós podemos dizer que ela começou no ano 30. O que aconteceu mais ou menos no ano 30 da era cristã, depois de Cristo, que marca o início da igreja? Foi o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre aquele primeiro grupo de discípulos que estavam reunidos ali. Então, ali começa oficialmente a igreja. Até então, não existia igreja, não havia igreja. A igreja passa a ser constituída a partir daí. E uma característica importante desse primeiro período da igreja, que inicia no ano 30, se chama Igreja Primitiva ou Apostólica, vai até o ano 100, e a sua característica principal é que ela é marcada pela presença dos apóstolos. Os apóstolos ainda estavam vivos e eram os apóstolos quem estavam liderando diretamente a igreja. Então, esse período se encerra no ano 100, exatamente com a morte de João, o último apóstolo a morrer. Até do ano 30 ao ano 100, todos os apóstolos morreram, foram perseguidos, e nós vamos ver o que aconteceu, foram martirizados, etc, etc. E o último a morrer foi João. Então, com a morte do apóstolo João, encerra-se esse primeiro período da igreja, chamado de igreja primitiva ou apostólica. Começa então o segundo período da igreja, que é chamado de igreja perseguida, que vai desde a morte do apóstolo João, no ano 100, até o ano 313, quando o imperador Constantino divulga o Edito de Milão, que concede tolerância religiosa para os cristãos. E não só para os cristãos, para os pagãos também. Então, esse período da igreja, esse período do ano 100 ao ano 313 é conhecido como igreja perseguida. A característica principal desse período é exatamente recebe esse nome porque a característica desse período é que foi um período em que a igreja sofreu uma intensa, muito forte perseguição. Com a ascensão ao poder do imperador Constantino, e mais especificamente com o Edito de Milão, que concede tolerância religiosa, e aqui uma observação: Constantino não oficializa o cristianismo, ele tolera o cristianismo, ele concede tolerância ao cristianismo. Então, desse ano 313 até o ano de 476, é o período da igreja chamado de igreja imperial. Por quê? Porque lamentavelmente, o poder passa da mão dos bispos e dos pastores da igreja para as mãos do imperador. O império passa a ter ingerência na igreja, e a igreja passa a estar sujeita ao império, porque também recebe os benefícios e as benesses do império. Então, do ano 100 ao ano, do ano 313 ao ano 476, nós temos o período da Igreja Imperial, que inicia com o Edito de Milão por Constantino e vai até o ano 476 com a caída da cidade de Roma. Nesse período também
dos anos 400 é quando surge o papado. E aqui tem uma coisa importante: até essa época, até essa data, não existia o papado como nós conhecemos hoje na Igreja Católica. E outra característica importante desse período é que ah, a igreja estava sujeita ao império, certo? Do ano 313 ao ano 476. Do ano 476, então, com a caída da cidade de Roma, começa o período que é chamado de período negro. Até na história geral, esse período é chamado de Idade das Trevas, ou Era das Trevas. Por quê? Porque foi um período horrível, terrível. Nesse período surge o papado, a igreja católica agora já é a igreja oficial do império, já é a religião oficial do império, que foi declarado pelo imperador Teodósio no ano de 381, quando a igreja também passou a se chamar de católica, só neste ano. Então, nesse período da igreja medieval, o poder da igreja católica cresce e a igreja tem a supremacia e a ingerência, inclusive, sobre os impérios. Ela é quem reconhecia, autorizava ou desautorizava um império, um imperador ou um rei, um governante em qualquer país da época. Esse período vai até 1517 e nesse período acontecem coisas terríveis, todos os tipos de abusos e absurdos se tornam presentes dentro da igreja muito claramente a partir desse período. Esse período também da igreja medieval é o período onde surge a Inquisição, que persegue cristãos, persegue cristãos que se opunham à Igreja Católica, obviamente, persegue muçulmanos, persegue judeus e persegue qualquer pessoa que seja suspeita de qualquer ato, qualquer palavra, qualquer pensamento contra a Igreja Católica. Esse período tem fim em 1517, quando Lutero afixa nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses. E aí começa o período da Igreja Reformada, que vai do ano 1517 até o ano de 1648. Esse período termina com a Guerra dos 30 Anos. Em 1648 começa o período que é chamado de Igreja Moderna, que vai de 1648 e alguns historiadores o classificam até o ano de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse período da Igreja Moderna é marcado, obviamente, pelos efeitos e consequências da reforma, né? Por uma igreja agora livre da Igreja Católica e uma igreja que se caracteriza pelos grandes avivamentos e pelos grandes movimentos missionários, pela tradução da Bíblia para muitas línguas e para muitos povos, pela educação do povo, alfabetização dos povos, pelo desenvolvimento geral das nações e dos povos a partir dos efeitos e das consequências da reforma. Então, foi um período muito fértil e produtivo da igreja cristã. E a partir de 1945 até os dias atuais, e talvez algum historiador já pense em mudar e acrescentar mais um período. Nós temos um período da igreja que é chamado de igreja contemporânea. E nesse período, obviamente, nós vimos acontecimentos como as guerras, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe muitos efeitos, muitas mudanças para o mundo todo, inclusive para a igreja. E esse período é marcado, então,
com os movimentos pentecostais, né, o pentecostalismo, é marcado também pelo denominacionalismo, é onde surgem muitas denominações que não são consideradas igrejas tradicionais, e quando falo igrejas tradicionais aqui, falo de igrejas históricas, como os presbiterianos, os batistas, os luteranos, os metodistas, etc. Surge também o movimento apostólico ou apostolismo, a teologia da prosperidade e uma grande apostasia no meio da igreja, é marcado por esse período chamado de igreja contemporânea. Então, esses são os períodos da igreja que nós vamos estudar. A igreja primitiva ou apostólica do ano 30 ao 100, a igreja perseguida do ano 100 ao 313, a igreja imperial do ano 313 a 476, a igreja medieval do ano 476 a 1517, a igreja reformada de 1517 a 1648, a igreja moderna de 1648 a 1945 e a igreja contemporânea de 1945 até os dias presentes. Quais são os grandes eventos, resumindo, da era cristã? A cristianização do Império Romano, a invasão dos bárbaros e a fusão das civilizações romana e alemã, a luta contra o maometismo, o surgimento e o engrandecimento do papado, a reforma protestante e os movimentos missionários do mundo moderno. Quais são as três grandes divisões do cristianismo? Protestantes, que predomina na Europa Ocidental e no norte da América. E, lamentavelmente, todas as seitas são incluídas, seitas chamadas cristãs, são incluídas aqui como protestantes, embora não sejam de fato protestantes. O grupo católico romano, que predomina no sul da Europa e nas Américas. E o grupo católico grego ou ortodoxo, que predomina no leste e sudeste da Europa. Então, essas são as informações iniciais e na próxima aula vamos então começar a estudar especificamente o período da Igreja Apostólica ou Primitiva. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula.